dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Nós te agradecemos por isso, e por isso também te adoramos, e por isso erguemos nossas mãos e clamamos a Ti, ó Deus, que traga sobre essa igreja um avivamento do Senhor, Deus, que os corações possam se aquecer, ser plenos da Tua presença, em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridos, graças e paz. Bom que vocês estão aqui, bom que nós estamos aqui, graças a Deus por isso. Antes da gente continuar aqui, eu quero orar. Então, vou pedir para você mais uma vez fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, aquietar o teu coração um pouquinho. Vamos pedir para o Senhor continuar falando conosco. Senhor, agradecemos a Ti por esse momento de adoração, por esse momento de louvor, de celebração. Agradecemos ao Senhor pela Sua presença entre nós e pelo grande privilégio que nós temos de reunidos prestar culto ao Teu nome, Senhor. Obrigado por isso, Pai. E queremos entregar, Senhor, nosso coração, a nossa mente. Nós começamos cantando, pedindo para que o Senhor aquietasse a nossa alma. Nós gostaríamos de ouvir a Sua voz. E como é bom ver que o Senhor está nos respondendo, Deus. Como é bom ver o Senhor falando conosco de maneira tão singular, tão preciosa, acolhendo as nossas lágrimas, curando a nossa dor, trazendo consolo para as nossas tribulações e não conformidades. Senhor, em nome de Jesus, o que eu peço, continuo pedindo aqui junto com os meus irmãos, é para que o Senhor continue em nós a boa obra que o Senhor já começou, Deus. Até o dia, até a volta, até o retorno de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor continue cuidando da gente. Visita também, Senhor, nossos amigos, nossos familiares, aqueles que estão no lar, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão viajando, descansando. Senhor, pelo poder do Seu Santo Espírito, traz consolo e paz
traz reconciliação, traz cura, Senhor, em nome de Cristo Jesus, e traz perdão, salvação, Senhor. Quantas pessoas nós conhecemos que precisam da salvação em Cristo Jesus? Então, Deus, em nome de Cristo Jesus, oramos que este ano novo seja um ano repleto da Tua presença e dos milagres do Senhor. Continua cuidando da gente, Pai. Nós agradecemos porque sabemos que o Senhor fará isso. Agradecemos e oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, irmãos queridos? Nosso segundo domingo, né, de 2024 aqui presencialmente. Segundo domingo que nós estamos reunidos aqui para ouvir a palavra de Deus, prestar nosso culto juntos. Que bom que você está aqui. Bom demais, eu espero de verdade que Deus continue falando com você. Você não se preocupe aí, o Gabriel decidiu que esse ano ele vai perder peso. Então, uma das coisas bem legais ver o Gabriel aproveitando até o momento do louvor. Você viu que ele tocou de pé hoje, e agora na hora da pregação está fazendo uma corridinha básica. Isso é bom, Gabriel, fica tranquilo, tá bom? Eu quero ler com vocês, irmãos, a palavra de Deus. A gente está numa série de mensagens bem legal para começar nosso ano com o pé direito, digamos assim. E eu quero ler alguns textos com vocês para a gente seguir a nossa série de mensagens hoje. Então, eu vou pedir para vocês se colocar de pé, por favor, você que pode. Você que tiver com a vista boa aí ou com a lente do óculos em dia, você pode acompanhar a leitura na projeção que o Dani vai colocar para a gente. Então, por favor, se coloque de pé, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim em Romanos capítulo 8, versículos 13 e 14 e versículo 16. Pois se vocês fizerem de acordo com a carne, morrerão. Viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Gálatas 3, 26 diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus. E o texto mais conhecido sobre essa questão que nós vamos abordar hoje no nosso tema, né? João 1, do 9 ao 13, que diz assim: aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de tornarem-se filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Senhor, em nome de Cristo Jesus, fale conosco por meio da sua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Meus queridos, nós estamos numa série de mensagens falando sobre acertar o alvo. A gente está falando para esse novo ano 2024, o nosso desejo, a nossa ideia, a nossa orientação é para que nós, como filhos de Deus, que nós possamos acertar o alvo. Lembrando que a palavra no Novo Testamento para pecado significa exatamente errar o alvo. Então, como nós não queremos viver em pecado e nós queremos fazer o que é certo, então nós queremos acertar o alvo, nós não queremos errar o alvo também em 2024. Afinal de contas, 2023 foi um ano de erros e acertos. É assim para todo mundo, é assim o tempo todo. O ideal é que nós olhemos para 2023 e tentemos corrigir os erros dele em 2024. Ou seja, aquilo que nós erramos nesse ano nós precisamos lutar para acertar. Ou seja, a cada dia subir um degrau, a cada ano ir melhorando como filhos de Deus. Então, quando nós falamos de alvos para 2024, nós estamos pensando em olhar para a palavra de Deus, estabelecer alguns alvos como princípios, como pilares para nós buscarmos nesse ano de 2024. Semana passada nós falamos sobre nós buscarmos aí, ou lutarmos o tempo todo para ter essa identificação com o amor de Deus. Ou seja,
tempo todo, lembrando que Deus nos ama, que Deus não nos abandona, que Deus não nos desampara, independentemente das circunstâncias, Deus nos ama. E se nós não olharmos para este amor de Deus, nós estamos errando algo. Romanos capítulo 8, o texto trabalhado é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer, porque o apóstolo Paulo faz duas listas dizendo de coisas que são impossíveis de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fala que nem demônio, nem poder, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, quando nós olhamos para as circunstâncias adversas e nós não olhamos para o amor de Deus, nós erramos o alvo. É por isso que nós, muitas vezes, por causa da dor, do medo, do desespero, das perdas, nós olhamos para Deus e perguntamos: Deus, onde é que o Senhor está? Cadê o seu amor por mim? O Senhor não disse que ama os seus filhos, então por que eu estou sofrendo? Quando nós pensamos assim, o apóstolo Paulo está dizendo que nós estamos dominados pela mentalidade da carne, ou seja, nós estamos pensando de acordo com aquilo que faz a gente errar o alvo. E é por isso que a gente duvida do amor de Deus. Agora, quando a gente lembra, busca e luta todas as circunstâncias, todos os momentos, com a mente fixa, o pensamento fixo no Espírito Santo de Deus, a gente entende que Deus nos ama e isso então nos mantém acertando o alvo. E agora, para o texto ou para a mensagem de hoje, nós vamos falar sobre a questão de nós assumirmos a nossa identidade em Deus. Ou seja, assumindo a nossa identidade em Deus. E aí tem uma pergunta para a gente começar aqui. Uma pergunta simples. Tudo bem que hoje a gente, pelo contexto, nós já estamos recebendo uma grande ajuda. Mas a pergunta é: quem é você? Quem é você? Pensa em uma, duas respostas para essa pergunta aí. Quem é você? Tati, quem é você? Não precisa responder para mim, Tati. Só pensa aí. É óbvio, né? Falei que o contexto ajuda. Quem é você? Quem é você? O que você pensa quando alguém na sua faculdade, na sua empresa, né? A Tati começa a trabalhar amanhã, graças a Deus por isso. Na escola, quando a gente está na rua, quando a gente está na academia, as pessoas chegam para a gente e falam: e aí, tudo bem? Quem é você? O que você faz? Quem é você na sua vida, no cotidiano? Perguntas para isso. Bom, nós vamos assistir um vídeo aqui, daqui a pouquinho. Estou recebendo um sinal de Deus ali, daqui a pouquinho nós vamos assistir um vídeo. Mas a ideia é a gente olhar para quem nós somos e buscar a nossa identificação ou a nossa identidade em Deus. O que nós queremos dizer com isso? Muitas vezes nós buscamos a reafirmação ou a confirmação de quem somos no que nós fazemos, ou com as pessoas que nós nos relacionamos, ou com as comunidades que nós frequentamos, ou com a pessoa mais influente que nós temos contato. As pessoas vão buscando diariamente reafirmar quem elas são, ou pelos relacionamentos que ela tem, ou pelas coisas que elas conquistam. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus vai dizer que não é nada disso. Muito pelo contrário. Então a gente vai assistir um videozinho aqui agora, e aí depois a gente segue aqui. Se eu perguntar quem você é, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu sou um treinador de basquete. E se você perder isso? Eu também sou professor de história. Tá bom. Se tirar isso, quem é você? Bom, eu sou um marido e um pai. Se Deus quiser, isso nunca vai mudar. Mas se mudar, quem é você? Eu não entendi muito bem esse jogo. Não é um jogo. Quem é você? Eu sou um homem branco e americano. Isso não muda. Mais alguma coisa? Bom, eu sou cristão. E o que significa? Significa que eu sigo Jesus. E qual é a importância disso? É muito importante. Interessante. Porque está no
final da sua lista. Não, peraí, eu podia ter falado antes, Deus, o que é, mas você não falou. Olha, John, a sua identidade está ligada ao que você se dedica. Não parece que Deus está em primeiro lugar. Acha que eu sou um péssimo cristão? É você mais direto. Da última vez que você veio aqui, você disse que ia orar por mim. Você orou? Não. Para alguém que conhece o Senhor, você age como alguém que não conhece. Isso me faz perguntar: o que você permite que te defina? Quando você perdeu o time, não ficou só decepcionado, você ficou devastado. Alguma coisa ou alguém vai ter em primeiro lugar no seu coração. Mas, quando encontrar a sua identidade, em quem criou você, a sua perspectiva vai mudar. Não importa o quão complexos. Algumas pessoas se definem pelo que fazem, outros se definem no relacionamento, outros ainda em seu sucesso, cor, classe social. Mas quem é você de verdade? Quem é você de verdade? Se você perder o seu emprego, se o namoro acabar, se você tiver que mudar de escola, se o seu curso não der certo, se a sua classe social nunca mudar, quem é você? Você vive em busca do quê? E por quê? Por que nós fazemos isso? A palavra de Deus nos afirma que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra de Deus nos diz que os pacificadores, aqueles que entendem que Deus é que derrama a paz entre nós e Ele, serão chamados filhos de Deus. E por isso promovemos paz onde passamos. A palavra de Deus que diz que nós somos filhos de Deus somente pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a palavra de Deus diz que aos que creem em Jesus, foi-lhes dado o direito de serem chamados ou se tornarem filhos de Deus. Essa é a identidade que nós deveríamos assumir, de filhos de Deus. O nosso relacionamento com Deus e o nosso assumir o compromisso com a identidade que temos em Cristo Jesus deveria ser nossa prioridade. Deve ser a nossa prioridade para 2024. Por quê? Porque muitas pessoas sabem com quem nós somos casados, os ambientes que frequentamos, o trabalho que nós temos, a cor que nós gostamos, o esporte que nós praticamos, mas não sabem que nós pertencemos a Jesus. Por que isso? Porque nós não estamos assumindo a nossa identidade em Deus. Nós deixamos isso para depois. E raramente nós vamos viver uma situação como essa aqui. Alguém sincero para olhar para a gente e dizer: mas se Deus é tão importante para você, por que Ele está no último da tua lista? Parece que Ele não é prioridade na sua vida. Você orou por mim? Quantas vezes a gente fala, né? Vou orar por você, não se preocupa não, vou orar. Pode deixar que eu vou orar, pode deixar que eu vou orar. E a gente ora mesmo. É difícil isso, queridos. A nossa identidade como filhos de Deus em Cristo Jesus é um presente que Ele nos deu, um presente em Jesus por meio da fé. Não assumir um relacionamento verdadeiro com essa identidade é negar o que Cristo fez na cruz por nós. Ele nos escolheu, nos amou, nos adotou, e isso muda, pelo menos deve mudar tudo na nossa vida. Quando nós cremos na nossa identidade, nós podemos viver para a glória de Deus, cumprindo o propósito que Deus nos deu. Sim, viver como filhos de Deus, descobrindo a nossa identidade, assumindo a nossa identidade como filhos de Deus, nós encontraremos o nosso propósito de vida, o propósito da nossa vida.
Existem muitas pessoas que estão passando pelo mundo, mas que não estão vivendo nenhum propósito de vida. Só estão passando, só estão vivendo uma vida sem Deus, sem propósito, porque não tem identidade em Deus. E uma vida sem propósito, ela provoca nas pessoas diversas consequências negativas, tanto para a saúde física quanto mental e espiritual. Algumas dessas consequências são baixa autoestima, desmotivação, ansiedade, depressão, isolamento social, insatisfação profissional e pessoal, entre muitas outras. Por quê? Porque a pessoa não tem propósito de vida. A pessoa não sabe por que vive. Se nós olhássemos para o nosso público hoje aqui e fizéssemos essa pergunta: qual é o propósito da sua vida? Por que você existe? A maioria de nós iríamos responder a algo relacionado ao que nós fazemos. Nosso trabalho, nosso curso, nossas obrigações do lar, com a família. Quando nós temos um propósito, nós encontramos um sentido para a vida, uma razão para viver, uma motivação para continuar. É o que nos impulsiona a buscar nossos objetivos, superar desafios e a desenvolver como seres humanos. Por isso é importante reconhecer, e para nós que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos de Deus um propósito para a nossa vida. Não há um segundo propósito, não há uma segunda vocação para nós que conhecemos e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Há um só propósito para todos nós: glorificar a Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Então, você, mulher, não deve ter medo nem vergonha de ser uma mulher que glorifica a Deus através da sua vida. Você, homem, não pode nem deve ter medo ou vergonha, angústia, freios para glorificar a Deus através da sua vida. Não tenha medo, não permita que dor no seu coração altere quem você é em Jesus, a sua identidade, a identidade que Deus te deu como filha de Deus, como filho de Deus. Negar isso, lutar contra isso, ou não buscar glorificar a Deus através da sua identidade, é um erro, falta de propósito. Quem você é? Filho de Deus? Filha de Deus? Então, viva como tal. Faça isso. Não tenha medo nem vergonha. Projete como seu objetivo para 2024 viver para a glória de Deus. Porque a gente sabe, e a palavra de Deus nos diz isso, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém? Todas as coisas são para Deus. A nossa indicação hoje, para este momento, é encontrar nossa identidade em Deus e então descobrir o propósito da sua vida. Olha só, gente, quer ter um feliz 2024? Quer que 2024 seja um ano muito feliz, muito cheio de realizações? Então, assuma a sua identidade em Deus e honre o Senhor Deus em 2024. O tempo que as pessoas... eu lembro na época que o Pablo era jovem, já tem um bom tempo isso. A única preocupação do Pablo era o que vai ter depois do grupo de jovens, o que a gente vai pedir para comer. As preocupações ou a fala das pessoas naquela época era aquela fala de não seja um agente secreto, né? Não seja um agente secreto de Jesus, não seja um espião, né, em terra estrangeira, toma cuidado. A gente falava para o pessoal, não entre em namoro missionário, toma cuidado com isso. Tinha todos esses jargões para dizer para as pessoas que elas precisavam assumir a sua identidade em Deus. Ou seja, né, era quase uma forçação de barra para você chegar na escola. Você abria a mochila, a primeira coisa que você tirava era o caderno. Tinha que ser a Bíblia, bater a Bíblia na mesa, né? Tinha um cubo de evangelismo que a gente colocava na mesa, né? Levava para o pessoal colocar na mesa da escola para alguém perguntar: que negócio é esse você evangelizar? Mas hoje não existe mais isso. Na verdade, hoje o que existe é uma pressão da própria sociedade, não para que você deixe de apresentar os sinais de quem é filho de Deus ou de uma identidade que vem de Deus. A
pressão da sociedade hoje é para que você se conforme à identidade dela e diga para ela que está tudo bem ela ser daquele jeito. Que Deus a ama e está tudo certo ela viver assim, mesmo sem ter a identidade de Deus. É essa a pressão que a sociedade faz hoje a nós. E queridos, não estou aqui forçando ou querendo dizer, porque a Bíblia não diz isso não é um discurso moralista. Mas a palavra de Deus o tempo todo vai nos desafiar a ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Ou seja, não existe como você ser filha de Deus, ser filho de Deus e não viver uma vida de transformação. Charles Spurgeon vai dizer que a santidade é a parte da salvação que nós podemos ver. Porque eu não consigo ver que a pessoa é salva ou não. Mas eu consigo ver e consigo mostrar para as pessoas que Deus é verdadeiro através da minha vida transformada. Por quê? Porque eu assumo a minha identidade em Deus e vou viver para a glória de Deus. Eu sei que você está perguntando, mas pastor, como é que a gente vive para a glória de Deus? Como é que eu faço? A gente já vai chegar lá, tá bom? Fica calmo aí. Mas você e eu precisamos entender que Deus espera se manifestar à sociedade através de nós. Citei Charles Spurgeon aqui, mas vou citar um outro teólogo que é mais conhecido, tá bom? Simpão de Souza. O pastor Simpão de Souza disse o seguinte, ele disse assim: quando eu vou visitar alguém, eu faço questão que a pessoa saiba que Deus chegou, porque Deus anda comigo e eu sou o seu representante. Consegue entender a profundidade disso? De nós assumirmos a nossa identidade como representantes de Deus, porque somos filhos dele, nossa identidade está nele. Então, onde nós chegamos, onde nós vamos, nós somos seus filhos. Nós não atuamos como filhos, é quem nós somos. Ser filho de Deus não é o que nós fazemos, ser filho de Deus é quem nós somos. E não tem como ser diferente, porque é quem nós somos. Isso muda tudo. Porque, presta atenção, quando você chega numa festa da sua família, da sua empresa, dos seus amigos, quando você chega na sala de aula, no curso, quando você chega num grupinho lá dos seus parentes, dos amigos, quando você chega aqui na igreja, quem as pessoas veem, como você é tratado, como você é recebido, o que as pessoas pensam de você quando você está vindo. As pessoas disfarçam o nariz, disfarçam, vira, né? Inventa uma desculpa e sai, tem gente que sai do grupo, né? Tem gente que fala, poxa, será que quando é que o WhatsApp vai inventar uma ferramenta que eu posso sair de um grupo presencial sem ninguém saber que eu saí? Né? A gente está esperando lançar essa ferramenta no aplicativo. Por quê? Porque não tem vergonha, medo. E às vezes, para sermos aceitos, nós negligenciamos quem nós somos em Deus, para ser aceito pelo grupo da faculdade, pelo pessoal do trabalho, pela pessoa que nós nos apaixonamos. Às vezes, para conquistar alguém que a gente quer ser reconhecido de alguma forma, a gente precisa ter alguém do nosso lado. Quantas pessoas nós conhecemos que tiveram 1, 5, 10, 20 namorados? Meninas carentes, que hoje são mulheres carentes. Não mudou nada, porque a identidade não está no relacionamento. Os homens também fazem isso. Não está no que você conquista, está em quem Deus é para você, em que Cristo conquistou na cruz em seu favor, em meu favor, em nosso favor. Queridos, nós precisamos nos preparar. A gente estava assistindo ontem um show de stand-up lá em casa. E aí a gente estava ouvindo sobre as gerações, as diferenças das gerações. Qual que é aquele comediante? Afonso Padilha. Eu não decoro o nome, tá bom? Quase não decoro piada mais também. É a idade, os cabelos já se foram. Mas ele estava falando desse conflito de gerações. E eu não sei, queridos, para onde nós vamos, e isso não tem a ver só com o conflito de gerações. Eu penso muito que nós somos culpados por essa geração ser como é, porque nós é que estamos criando essa geração, somos nós que educamos a geração, somos nós que fornecemos, né? Somos nós que nutrimos toda essa geração para ela continuar caminhando bem desse jeito. Mas tem algo acontecendo que a gente precisa se preparar, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não tem propósito de vida. E como nós estamos conversando aqui, as pessoas não têm propósito de vida porque elas não têm a sua identidade definida.
Então, na minha opinião, a nossa identidade define os nossos propósitos, ou seja, nosso propósito. Então, ou seja, nós fazemos o que fazemos por causa de quem somos. Ok? Sou um filho de Deus, meu propósito é glorificar a Deus, então tudo que eu faço é decorrente disso. Ok? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Agora, qual é o problema? A maioria das pessoas não tem propósito, não tem identidade, não tem propósito, mas tem funções. Tem funções, é a coisa que as pessoas fazem, são ocupadas. Eu não sei para onde vocês, eu não sei como vocês estão lidando com isso, mas eu fico debatendo com algumas pessoas, fico conversando também, debates que eu digo são produtivos, críticas produtivas. E a gente está vivendo uma onda agora onde nós nunca tivemos tanto acesso à tal da inteligência artificial. A IA, inteligência artificial. Eu lembro de um filme do Steven Spielberg, da época que o Pablo era jovem, né? Ele falava, né, desse, era um menino, foi achado uma inteligência artificial, que foi achado num lixão. Um filme bem legal, vocês podem assistir. O cara era um pioneiro, né, mano? Um filme daquele há tantos anos atrás. Mas a verdade é que nós agora temos inteligência artificial no nosso celular, no nosso relógio. A gente fala, ela está ouvindo a gente pergunta, a gente pode moldar uma inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela vem trazendo muitas respostas e muitas soluções para um montão de pessoas. As empresas estão batalhando e usando isso há muito tempo. Mas sabe qual é o grande problema disso, queridos? Nós não estamos preparados para isso, porque a inteligência artificial agora, ela está tirando até o pouco que muitas pessoas têm. Porque as pessoas não têm propósito, não têm identidade, mas têm funções. E a inteligência artificial está vindo agora e está tirando até mesmo as funções das pessoas. Então nós estamos muito perto de encontrar uma sociedade sem propósito, sem identidade e sem função. Sem função. Antigamente você tinha que contratar uma empresa para pedir para ela desenvolver uma coisa. Hoje, se você tem a inteligência artificial, você só escreve o que você quer, ela faz para você. Como que nós vamos sinalizar o reino de Deus no meio dessa geração? Eu não sei o que vai ser da Nathalie, não sei o que vai ser do Daniel, do Mateus, essas crianças estão aqui. A Sofia, meu Deus do céu. A gente tem que orar por essa geração. Mas mais do que isso, nós precisamos mostrar para essa geração como é que se vive. Então, como é que a gente realiza o propósito de Deus na nossa vida, vivendo para a glória de Deus? Quem aqui está trabalhando? Levanta a mão. Levanta a mão aí. Se você tem medo de não trabalhar, porque tem que se orgulhar. O pessoal levanta a mão, são assim, né? Bracinho de Horácio. Levantando a mão. Glória a Deus. Quem é casado, casada aqui? Levanta a mão. Ótimo. Está estudando? Começou um curso novo esse ano. É vó. Quem é vó? Legal. Queridos, quando eu digo para você que a Bíblia e o discurso aqui não é um discurso e a Bíblia não é moralista, nós estamos falando exatamente sobre isso. Porque viver para a glória de Deus é você que é casado ser o melhor cônjuge que você puder ser. Você vai encontrar em Deus e na palavra dele tudo que você precisa para ser o melhor marido para sua esposa, a melhor esposa para o seu marido. Você vai descobrir e entender que você vai ser o melhor profissional na sua empresa que você puder, fazendo tudo de acordo com a palavra de Deus, trabalhando para a glória do Senhor. Você vai descobrir que todo o dinheiro que Deus te der, você vai entender que Deus quer que você ore, que você pense, que você planeje como você vai usar aquilo, porque Ele está te dando aquele dinheiro para você viver para a glória dEle. Outro dia eu estava conversando com uma irmã, não da nossa igreja, eu posso dizer aqui que não é da nossa igreja, porque não é mesmo. A irmã me ligou pedindo ajuda, que ela estava desesperada porque ela estava com uma crise financeira. Aí eu falei, tudo bem, de pastor para consultor financeiro, vamos lá, beleza. Porque pastor não faz nada, faz tudo, né? A gente estava com uma das perguntas que eu mais ouço até hoje ainda né? Falei assim, Dinho, você é pastor? Eu falei, sou. Mas o que você faz? Você trabalha do quê? Né? Então eu falo assim, eu sou consultor financeiro, sou conselheiro, sou pintor, sou eletricista. Falando isso, obrigado, Pablo, salvou a nossa vida. E essa iluminação toda que está aí, gente, é fruto do trabalho do Pablo aí também. Mas o Pablo foi quem subiu aqui, gente, naquele forno. Ele e o irmão que eu esqueci o nome 10 vezes, Edgar,
José Luiz é o pai do Kaique. Vamos chamar de pai do Kaique, né? A identidade dele vai ser pai do Kaique. Ajudou a gente aqui em cima. Nós estávamos com um grupo aqui que ajudou embaixo também. Mas bem legal por isso. Por que eu falei isso? Está gravando aqui, depois por que eu falei isso também? Não sabe como é. Olha só, gente. Quando nós olhamos para aquilo que nós fazemos e entendemos que o que nós fazemos é para a glória de Deus e não para sermos algo, isso muda. Porque o Pablo vir aqui, o pai do Kaique vir aqui, o Clóvis, o Lucas, o pessoal que veio aqui, a gente vir aqui fazer o que a gente fez, não foi porque nós gostaríamos de ser algo, foi porque nós gostaríamos de contribuir para que a igreja ficasse legal, e isso é para a glória de Deus. Então, quando você vai treinar, quando você vai pegar o ônibus, quando você está no metrô, quando você tem recursos, quando você está dirigindo, a parte mais difícil quando você está dirigindo, né? Você fazer tudo isso para a glória de Deus. A gente não tem que criar uma lista de, para eu agradar a Deus, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso. O apóstolo Paulo faz isso também, porque é importante. Mas é mais importante a gente pensar no que nós podemos fazer por causa de quem nós somos. E isso só é possível se você tiver coragem de assumir que você é filho de Deus. Isso não acontece com um post, isso não acontece com o que você compartilha nos grupos de WhatsApp, isso não acontece com o que você faz, isso acontece com quem você é. E se você não for filho de Deus, então não tem como você agir como tal. Agora, se você é, pelo amor de Deus, em nome de Cristo Jesus, isso não foi Spurgeon nem Simval, é o Dinho mesmo. Toma vergonha na tua cara e assuma quem você é. Filho de Deus, filha de Deus. E viva para a glória dele. Esse é o propósito da sua vida. Enquanto você estiver vivendo para a glória de Deus, pode ser que o Espírito Santo do Senhor chegue até você e diga assim: Nivaldo, muito legal, mas eu quero isso também, eu quero que você toque e cante também com a equipe de música. E faça isso para a minha glória. Aí o Nivaldo vai olhar e falar assim: beleza, é isso, Senhor, vou fazer isso também para a glória do Senhor. É assim que é a vida. Algumas pessoas ficam orando, buscando e pedindo em Deus que Deus traga um e-book, uma apresentação em PowerPoint, né, com slide cheio de animação. A Esther que está para me corrigir, né? Um slide legal, uniforme, padronizado, com a mesma fonte. Ana Luísa foi quem me corrigiu, minha cunhada foi a primeira a corrigir. Falou assim: Dinho, porque cada slide seu tem 4 fontes diferentes. Era terrível, né? Melhorou um pouco. Mas a gente fica esperando que Deus faça esse tipo de revelação, quando Deus simplesmente está chamando a gente para fazer o básico. Filha, assume que você é minha. Filho, assuma que você é meu. E viva para a minha glória. Você está preocupado com um monte de coisinhas e está esquecendo do básico. Você quer ter um feliz 2024? Não vai rolar. Não vai rolar, não vai acontecer. Se você não assumir que você é filha de Deus, filho de Deus, você cometerá os mesmos erros e receberá os mesmos dedos apontados na sua cara, te acusando. E aí você vai voltar e vai para a primeira mensagem: mas acho que Deus não me ama porque eu estou sofrendo tanto. Deus não me ama. Deus se esqueceu de mim. Não é assim que acontece, queridos. Então, nosso desafio, além de tudo isso, quem somos? Filhos e filhas de Deus. Qual o nosso propósito? Viver para a glória de Deus. Como é que eu faço isso? Mostrando para todos que Deus é real. Como? Vivendo. Vivendo. Viva a vida. A Tati começa o emprego novo amanhã. Talvez você vá para o curso aí 1 ou 2 vezes essa semana. Talvez em algum dia dessa semana você vai ter que ir até o seu trabalho. Talvez você tenha que voltar em casa e tem um BO lá para resolver. Talvez chegando amanhã no trabalho tem uma reunião, um problemão. Talvez você tenha um problema com o seu irmão, com a sua irmã. Talvez alguém que esteja aqui está com problema com o outro. Viva como filho, como filha de Deus. Resolva os problemas, enfrente as situações, mas de acordo com a palavra de Deus, e viva para a glória do Senhor. Faça isso e você terá um feliz 2024. Amém?